Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando de corpo e espírito. Que o corpo perece e o espírito não. Então existe um ser fora do corpo físico, segundo a Bíblia. Eu estou falando de passagens aqui só da primeira revelação, o Brit e Rishon, como chamam os judeus, ou Velho Testamento, como chama a maioria das pessoas. Veja uma coisa interessante. O livro de Jó, no capítulo 4, versículo 12 a 16, tem uma colocação que as traduções tentam obnubilar, esconder, mas eu estou com o texto aqui que eu traduzi diretamente do original. Diz assim: ouvi furtivamente uma revelação. Meu ouvido apenas captou seu murmúrio numa visão noturna de pesadelo, quando a letargia cai sobre o homem. Ou seja, ele viu quando todo mundo estava dormindo. Ele fala de uma revelação, uma visão noturna de pesadelo, quando a letargia cai sobre o homem. Ele não disse que eu estava dormindo, não, ele viu. Todo mundo estava dormindo, mas ele estava acordado, segundo o que fala aqui, Jó 4, 12 a 16. Aí o que é que ele diz assim? Um terror apoderou-se de mim e um tremor. Um frêmito sacudiu meus ossos. Um espírito, todo mundo diz um vento, roçou-me o rosto. Porque ruá em hebraico também pode ser vento. Mas como é que um espírito pode, veja bem, roçar o rosto, provocar arrepio por todo o corpo? Estava parado. Se fosse um vento, o vento não para. Alguém pode parar o vento? Ele disse, aqui é um espírito mesmo, roçou-me o rosto, provocou arrepios por todo o corpo, estava parado, mas não vi seu rosto. Ele viu o vulto. Qual fantasma diante dos meus olhos? Um silêncio, depois ouvi uma voz. Então está claro que aqui é uma parte livre do corpo físico que Jó viu, narrado no capítulo 4, versículo 12 a 16. Vamos para o Eclesiastes 8. Aliás, Eclesiastes 3, 20 a 21. Uma dúvida de Salomão, quando ele diz assim: tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Quem sabe se o espírito do homem sobe para o alto e se o espírito do animal desce para baixo, para a terra? Ora, isso aí é no capítulo 3, que muita gente cita. Outros citam no capítulo 9, mas ninguém se lembra de ir no capítulo 12, versículo 7, onde Salomão mostra que não existe mais dúvida. Porque ele disse: enquanto não se romper o cordão de prata, o nosso espírito está ligado ao nosso corpo. Depois o pó vai para a terra e o espírito vai para Deus que o concedeu. Então Salomão aqui já não tem mais dúvida. Lá terminando o Eclesiastes, que ele apresentou dúvida, como seu pai Davi também apresentou. Mas aqui acabou a dúvida de Salomão. Ele concorda com Moisés 2,7, que tem uma parte física e uma parte espiritual. Porque ele diz: o pó vai para a terra e o espírito vai para Deus que o concedeu. O Salmo 86, 12 e 13 diz assim: eu te agradeço de todo o coração, Senhor meu Deus. Darei glória ao teu nome para sempre, pois é grande o teu amor para comigo. Tiraste-me das profundezas do Sheol. Tirou o quê? O espírito e não o corpo, porque o corpo pereceu, acabou. Então vocês estão vendo várias passagens que falam de uma parte material e de uma parte espiritual. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Vamos ver a parábola do rico e de Lázaro, que está lá em Lucas. Essa parábola não resta dúvida que Jesus está mostrando que existe um mundo material e um mundo espiritual. Porque ele diz assim: um homem vivia nas portas, onde o rico, avarento, que dava festas, e Lázaro vivia cheio de chagas na sua porta, esperando um pouco de migalha para comer. Morreu o homem e morreu também o Lázaro. Morreu o rico, morreu o Lázaro.
Os dois entraram, Jesus diz assim, no mundo dos mortos. Então, no mundo dos mortos, que todo mundo acha que ali só tem pó, cadáver, não há consciência, há um despertar. Porque Jesus disse que quando Lázaro, porque praticou o bem, foi para o seio de Abraão, e o rico ficou nas tormentas, ele levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro em seu seio. O seio de Abraão é o mundo espiritual, é o reino dos céus, é a vida eterna, é a mansão dos mortos, porque ambos vão para lá. Mas Abraão deu uma colheita melhor a Lázaro do que ao rico. Então há um mundo espiritual e há um diálogo lá, há uma consciência na hora desse despertar, que você vai ter que prestar conta do que você fez de bom ou de ruim. Porque Jesus diz lá em Mateus 16, 27, que a cada um será dado segundo suas obras. Dentro da lei de causa e efeito, que também é um dos princípios da doutrina espírita. E a ressurreição de Lázaro, ali nós temos ainda, veja bem, Lázaro já estava praticamente sepultado já no 4º dia, e nós temos Jesus se identificando ali como o enviado de Deus, o Messias, promovendo a ressurreição de Lázaro. Porque Marta disse, Senhor, já está no 4º dia. Ninguém fez isso. Ninguém realizou. Nenhum. Aquelas outras ressurreições de Jesus, de volta à vida, foi no 1º dia. O filho da viúva foi no 1º dia. Talita foi no 1º dia. Então Jesus, com Lázaro, fez diferente. Ele fez de propósito, porque quando ele soube que ele estava doente, ele ainda ficou mais 2 dias para ir para lá. E eram 2 mais 2, 4. Quando ele chegou lá, que o portador voltou, que levou 2 dias para encontrá-lo, e ele levou mais 2 dias para chegar. Foram 4 dias, Lázaro já estava enterrado. E ele disse, eu estou na ressurreição e nas vidas. Então ele vai lá, foi o único que conseguiu devolver o cordão de prata, que ainda não estava rompido, mas devolver a vitalidade, trazendo de volta o espírito que havia exalado para o corpo, e ali ele ressuscitou. O capítulo 14 da Gênesis de Allan Kardec fala que um corpo ainda é composição. Se ele tiver uma célula perfeita, ela é capaz de se regenerar em detrimento de todas as outras. E foi isso que Jesus, com as suas energias, conseguiu devolver a vida a Lázaro. Mas eu queria falar ainda para vocês de outro episódio que tem ainda no Velho Testamento, na primeira revelação, que é o primeiro livro de Samuel. No capítulo 28, versículo 7 em diante, aquele conhecido episódio de Saul, que vai consultar a pitonisa de Endor, e na história Samuel estava morto, como muita gente diz, não tinha mais remédio, mas Saul conseguiu falar com ele, e não com o corpo, mas com o espírito de Samuel. Então, gente, vamos ver se a gente, juntando essas peças todas, a gente pode ter certeza de que somos imortais e que Deus não nos criou para ressuscitar o corpo físico. Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz assim, me pergunta como será a ressurreição dos mortos e com que corpo voltam, porque como o judeu é reencarnacionista, a pergunta que eles fizeram a Paulo é se quem ressuscita é o corpo físico e a gente tem vários corpos pelas várias reencarnações que já tivemos, qual é o corpo que vai ressuscitar, que vai se erguer, ou lacum, ou cam, e tecumá, que Jesus diz, eu estou na ressurreição, anirhatekumá, eu estou na ressurreição e nas vidas, tecumá é um substantivo derivado do verbo cam, que é levantar. Então, qual é o corpo que levanta no juízo final, que diziam que ficava esperando, tem todo aquele tradicionalismo judaico, que quem vem é o profeta Elias, bate na tumba e a pessoa desperta. Tem Ezequiel 37, com a questão dos ossos secos, aquilo ali é um exemplo de ressurreição, Isaías 14, Daniel 12:2, 14:2, aliás, que todo mundo diz que é ressurreição física. Mas Paulo diz assim, insensato, não é o corpo físico que ressuscita,
Há um corpo material e um corpo espiritual. Semeado o corpo material na corrupção, ressuscita corpo espiritual. Então Paulo faz essa separação muito bem, para que nós não tenhamos dúvida. Nós temos duas partes distintas, o corpo material e o corpo espiritual. E Paulo está falando que a gente tem que lembrar disso. Moisés criou o corpo físico, narra, aliás, a criação do corpo físico e ao mesmo tempo narra a inoculação do Espírito de Deus no corpo físico para dar vida. Então nós somos compostos de duas partes. Nós somos, por misericórdia divina, criados para termos múltiplas existências, para sermos imortais. Nós não morremos. O nosso espírito transita de um corpo para outro por misericórdia divina até atingir a perfeição e a luz e galgar nesse universo maravilhoso criado pelo Deus absoluto, que tem outros dirigentes nesse planeta, como Jesus é o maior dirigente do nosso, pelo seu amor, pela sua luz e pela sua dedicação. Ele nos dá a condição da gente receber dele a certeza de que não estamos sós. E ele diz, eu vim para que todos tenham vidas e que todos tenham vidas em abundância. Agradecemos a você pela oportunidade de levar a você estes conceitos que você pode verificar todas as citações que eu falei, que se trata de espírito, gente. Há quem traduz errado dizendo que é fantasma, outros dizem que é alento, mas o texto original fala em ruach, e ruach em hebraico é espírito e não vento, fantasma. No caso de Samuel, a pitonisa disse, eu vejo um Elohim, um Deus. E Samuel estava vestido com a sua túnica sacerdotal, com toda aquela sua roupa que parecia um Elohim, e a pitonisa disse que Elohim muita gente traduz como fantasma. E na verdade, nós agradecemos muito essa própria colheita que a gente tira do livro da Torá e do Evangelho de Jesus e as suas promessas de que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto fisicamente, terá a oportunidade de, pela sintonia com o amor, com a paz e com a luz, de voltar à vida espiritual livre dos erros cometidos na carne. Que Jesus fique com vocês e que essa é a nossa mensagem espírita para o dia de finados que passou no sábado passado. Que Jesus fique com vocês. Até o próximo programa e muita paz.